E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar o mito da caverna, que muita gente chama de alegoria da caverna. Mito, alegoria, tanto faz, né? Mito e alegoria são histórias que são contadas com palavras e essas palavras não significam aquilo que elas deveriam representar. Então, por exemplo, no mito da caverna, a gente usa a palavra caverna, que não significa exatamente caverna. A gente usa o sol, que não significa sol, usa fogueira, que não significa fogueira, etc. Então, eu vou explicar ao longo do vídeo, né, o que realmente isso tudo significa. O que é importante eu falar agora para você? Em primeiro lugar, o mito da caverna foi escrito num livro chamado A República. Esse livro foi escrito por Platão. Platão. E o livro tinha 10 livros dentro dele, 10 capítulos, né? Então a República está no 7º capítulo, ou 7º livro. Platão era discípulo de Sócrates. E Sócrates, Sócrates foi assassinado porque eles foram assim os primeiros filósofos da história, tal. Então, imagina, ninguém estava acostumado com esse tipo de coisa. E os governantes começaram a ficar meio com medo do Sócrates, né? Porque todo mundo tem medo de filósofo. Eu sei porque eu estudei na USP, na FEFELESH, na Faculdade de Filosofia da USP. Então a USP era cheia de faculdades, né? Tem a Faculdade de Economia e Administração, Faculdade de Engenharia e tal. A FEFELESH era assim, a faculdade que todo mundo tinha medo, porque as pessoas acham que filósofo é transgressor, né, subversivo. E é isso, né? Então, na época, também o governo achava, né, que falava, pô, esse cara aí tem uns pensamentos meio estranhos, ele não respeita os deuses gregos, esse cara está subvertendo a juventude, né? Porque o Sócrates ele tinha os discípulos muito jovens. E aí o governo começou a ficar meio preocupado, falou, meu, o que vai ser desse lugar aqui? Porque o cara está subvertendo tudo, né? Tá fazendo a cabeça desse pessoal e tal. E aí acabaram levando ele a julgamento, e aí queriam, né, ele foi condenado, e aí queriam cortar a língua dele. Ele falou, não, cortar a língua não, tal. E aí apresentaram algumas penas alternativas, e aí uma das penas era ele se matar. Aí ele falou, não, beleza, eu vou me matar, eu prefiro. E aí deram um veneno para ele, cicuta, e ele tomou e morreu, tá? Então é importante saber disso, porque isso aparece depois no mito da caverna, tá? Essa morte dele. Mas enfim, o Sócrates, ele, durante a vida dele, ele não escreveu nada. Ele achava que não tinha que escrever, porque se ele escrevesse, ele estaria cristalizando um conhecimento. E o conhecimento, ele é fluido, ele muda, né? Ele evolui. Ele não quis deixar nada por escrito. E alguns discípulos dele escreveram no lugar dele. Um deles foi o Platão. Então, Platão escreve a República, que é um diálogo do Sócrates com os discípulos dele. Então, no capítulo 7, ele vai descrever esse mito, que é o mito da caverna. Outra coisa que é importante eu dizer agora é que, para a filosofia, existem dois tipos de conhecimento, doxa e episteme. Doxa é um conhecimento fraco, um conhecimento que não é conhecimento, é um conhecimento ilusório, né? Sabe grupo de WhatsApp, que tem aquele monte de fake news, grupo de WhatsApp da família, que rola aquele monte de fake news que você fala assim, mano, isso tudo é mentira, cara, não existe, mas as pessoas que estão lá acreditam naquilo, né? Como se fosse verdade. Isso é doxa. Então, por exemplo, superstição é doxa, boato é doxa, sabe? Aquela coisa, eu acho que, eu acredito que, e tal pessoa me falou. Isso tudo é doxa, é o senso comum. Então, isso para a filosofia é um conhecimento que não é conhecimento. E o conhecimento mesmo, né, que é o conhecimento da realidade, é o episteme. Não existe uma verdade, tá? Essa aqui é a questão. Mas na época o Platão achava que existia. Então episteme é esse conhecimento, né, do bem, da verdade, do bem supremo e tal. Então é importante saber essas coisas, porque aí agora eu vou começar a descrever o mito, né? Eu vou dividir a história do mito em 4 partes, porque são as 4 partes principais, vamos dizer assim, né? Eu não vou ler tudo que está escrito no livro, porque é longo, é um texto muito longo, então eu vou resumir, porque é um texto também meio maçante, sabe? Então eu vou resumir o que está escrito no livro e aí eu explico cada uma das partes. A primeira parte começa com a descrição de um cenário. O cenário é o seguinte: existe uma caverna subterrânea, escura, né? Embaixo da terra e tal. E dentro dessa caverna existem vários caras que
nasceram lá dentro. E eles estão acorrentados, eles estão com grilhões, né, ferros, que prendem o pescoço, as mãos, as pernas e tal. E eles estão presos de um jeito, assim, que está um do lado do outro, e eles estão olhando para frente. Eles não conseguem, por causa dos ferros, eles não conseguem se mexer, não conseguem olhar para o lado, não conseguem olhar para trás. Eles nem conseguem olhar uns para os outros, assim. Então eles ficam, todos eles virados para uma parede, assim, que está lá na caverna, né? Tem uma parede bem na frente deles. E eles veem essa parede a vida inteira, assim. Eles nunca viram outra coisa. Atrás deles, bem do outro lado da caverna, tem uma fogueira acesa. E entre a fogueira e eles, ainda nas costas deles, tem um caminho, uma passagem, que tem um murinho assim bem baixinho, e fica passando gente. Eu acho uma loucura isso, né? O Platão pensando nisso, é uma caverna escura e fica passando um monte de gente com uma fogueira lá. Então, mas é isso que ele pensou. Então fica passando um monte de gente e essas pessoas ficam segurando objetos altos que são mais altos do que o murinho. E esses objetos têm formas, formato de homem, formato de animal, objetos feitos de madeira, de pedra e tal. Então, conforme as pessoas vão passando, o muro tampa as pessoas, mas os objetos eles estão mais altos do que o muro, né? E aí a fogueira, o fogo da fogueira, né, vai fazendo sombras desses objetos naquela parede que está bem na frente dos prisioneiros. E então tudo que os caras veem são essas sombras, assim, e eles acreditam que aquilo lá é realidade. Que é igual o cara do WhatsApp lá, olhando aquelas fake news e acreditando que aquilo lá é real. Isso é doxa, né? E os caras que ficam passeando lá com esses objetos, alguns deles ficam conversando, sabe? Então o pessoal lá, os prisioneiros, eles ficam escutando o som. E eles atribuem o som à sombra, porque eles nunca viram outra coisa na vida. Então, para eles, a sombra é a única realidade que tem. E essa sombra emite esses sons que eles não sabem direito o que é. Então, essa é a cena descrita, né, na primeira parte. O que isso significa, né? Significa que nós, no senso comum, então nós que não, as pessoas que não estudam o conhecimento, a filosofia e tal, são pessoas que têm um senso comum, um conhecimento muito raso das coisas, assim, conhecimento que não é bem conhecimento, né? E nós somos seres condicionados. Então, os caras eles ficam olhando para frente, assim. Nós também somos condicionados. Nós temos um condicionamento. Então a gente olha para um lugar focado. E às vezes não é porque a gente quer, mas sabe, o sistema, né? A escola, o governo, a religião, a família, né? Eles pegam e põem a nossa cabeça assim, e falam, ó, você vai olhar para cá. E a gente nasceu com as pessoas colocando a mão na nossa cabeça e apontando para onde a gente tem que enxergar, a gente acha que é isso, que a vida é isso, a realidade é essa. Isso se chama condicionamento, né? Então o que o Platão está descrevendo é isso, nós somos seres condicionados, com um pensamento muito limitado, e é um pensamento que não é verdadeiro, assim, é um pensamento raso, né? A gente não enxerga a realidade, a gente só vê vultos, vê sombras, vê rastros de realidade, vamos dizer assim, né? Outra coisa que essa passagem quer dizer é que aquela fogueira, né, o fogo da fogueira, é um conhecimento muito pequeno, assim, é um conhecimento fraco, né? A fogueira é um fogo fraco, ela fica fazendo sombras, assim, então é um conhecimento parcial, muito subjetivo, que tem alguns interesses, porque faz sombras em alguns lugares e em outros lugares não faz. Então é uma situação realmente de penúria cultural e, vamos dizer assim, intelectual que eles estão passando. Antes de eu continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Deixa o seu like nesse vídeo. Segue meu canal é novo, eu tenho poucos seguidores, eu preciso de seguidores para poder alavancar meu canal, para poder ter engajamento. Então, por favor, segue meu canal, adiciona o sininho, porque aí você vai receber uma mensagem toda vez que eu lançar um vídeo novo falando sobre filosofia. Então dá essa força para mim, tá bom? Obrigado. Aí começa a segunda parte da descrição, né? Então ele começa a imaginar o seguinte: vamos supor que um desses prisioneiros, de forma natural, ele consiga se libertar dos grilhões dele.
E aí ele começa a movimentar o corpo, mas porra, o cara nunca movimentou o corpo, então ele nunca se mexeu, nunca olhou para outro lugar. Aí de repente ele se libertou e ele começa a mexer o corpo, começa a olhar para o lado, e isso causa dor, né? Causa muita dor, porque as articulações dele não estão lubrificadas, né? A hora que ele começa a mexer, o corpo começa, né, começa a reclamar. E aí quando ele olha para trás e olha aquela fogueira e aqueles objetos passando, ele fica meio confuso, né? Porque o fogo da fogueira começa a ofuscar o olho dele e aí ele vê aqueles objetos passando e tal. E aí se alguém falasse para ele, olha, esses objetos são reais, né? As sombras não são. A sombra é só um reflexo desses objetos. Ele ia ter muita dificuldade de aceitar isso, porque para ele a realidade é a sombra. E aí ele olharia os objetos, ele acharia aquilo lá muito estranho e incomodaria demais, né? Porque ele estaria olhando para um lugar muito mais claro, assim que ele não está acostumado, né? Então, o que que isso significa? Que nós somos seres condicionados, né? Nós estamos acostumados a ver a realidade de uma determinada forma e o conhecimento, né? Se a gente por acaso decide estudar, né? Adquirir mais conhecimento, filosoficamente e tal, isso causa dor, né? Não é uma dor física, mas é uma dor intelectual, uma dor moral. Eu lembro quando eu fiz a faculdade de filosofia, eu estudei 8 anos na USP. E eu fiquei muito triste, eu ficava em depressão às vezes, porque antes da faculdade eu era muito feliz. Nossa, para mim estava tudo bem, né? A vida era linda e tal. Quando eu comecei a estudar, eu falava, mano, eu nunca tinha pensado nisso, olha isso que está acontecendo, olha como o mundo é de verdade, né? E isso causa uma dor, né? Eu até tinha, as pessoas falavam, você prefere ter conhecimento e sentir dor ou ser um ignorante e não sentir nada, né? Eu sempre escolhia sentir dor, porque apesar da dor é muito gostoso você ter esse conhecimento, né? Então o mito fala sobre isso, né? E fala também sobre essa confusão. Quando você descondiciona o olhar, você não está acostumado com outras coisas. Então, o seu foco sempre foi aquele. Quando você muda de foco, alguém te apresenta outras coisas, você começa a aumentar o seu repertório, você começa a estranhar aquilo lá. Você fala, meu, será que aquilo lá que eu enxergava não é verdade? Não é, você não adquire uma certeza imediata, assim, você fica um tempo meio confuso. Aí termina essa segunda parte, começa a terceira parte. A terceira parte é o seguinte, imagina que esse cara, alguém pega ele no braço e leva para fora da caverna, à força, né? E a hora que ele chega lá fora, meu, ele imagina aquela luz do dia, né? O cara estava acostumado com aquela sombra, com aquela escuridão, a vida inteira dele, o olho dele quando sai começa a doer muito, assim, né? Ele começa a ofusca o olho, ele começa a tampar os olhos com a mão, tal, fecha os olhos. E aí ele tem que começar a se acostumar, né, aos poucos com aquela situação lá de fora, né? Então, aos poucos ele começa a enxergar. Eu vou até ler um trecho aqui, que é um trecho bem legal, que ele fala o seguinte: seria preciso, creio, que se habituasse, se pretendesse ver o que estivesse no alto, né, o sol, se ele quisesse ver o sol, né? Primeiro, iria ver muito facilmente as sombras, depois as imagens dos homens e as dos objetos na água refletida, e mais tarde os próprios homens e objetos. Depois, à noite, voltando o olhar para a luz das estrelas e da lua, contemplaria o que estivesse no céu, e o próprio céu com mais facilidade que durante o dia, o sol e a luz do sol. Em último lugar, viria, creio, o sol, não os reflexos dele na água ou em outra superfície, e ele seria capaz de ver e contemplar o próprio sol, no lugar que é o dele, tal qual ele é. Então, o que quer dizer essa parte? Quer dizer o seguinte, que quando você vive na ignorância, o conhecimento te ofusca num primeiro momento, porque você não está acostumado. Então você acha estranho o conhecimento, você não está acostumado a pensar, a sua mente, sabe, ela fica meio travada. Mas você tem que ir se acostumando aos poucos, né? Como eu disse, eu fiz 8 anos de filosofia. Eu não posso passar do degrau 0 para o degrau 10. Não faz sentido, a minha mente não consegue dar conta desse conhecimento. Então, é um conhecimento que precisa ser
adquirido aos poucos. Então, do degrau 0 você passa para o degrau 1, depois o degrau 2, depois o degrau 3 e assim por diante. E aí as coisas vão fazendo sentido. O degrau anterior serve de base para o próximo. Então, é o que ele fala, né? E tem uma passagem muito interessante aqui, que ele fala do reflexo dos objetos, né? Então, em primeiro lugar, ele vai ver o reflexo dos homens e das coisas no mar, no lago, no mar, sei lá onde, né? Ele vê o reflexo na água. Depois ele vê o objeto em si. O que isso quer dizer? O nosso pensamento, quando a gente está na doxa, que é esse conhecimento mais frágil, o nosso pensamento, o nosso conhecimento da realidade é muito subjetivo. A gente mistura muito as coisas. Então, quando eu vejo uma situação, eu não vejo a situação em si. Eu vejo a situação misturada com ela está contaminada com a minha história, com aquilo que me ensinaram, com a minha cultura, com a minha religião, com as minhas crenças, com os meus medos, com os meus desejos, né? Então, eu não vejo os objetos como os objetos são. Eu vejo os objetos como eu sou. Isso é uma visão subjetiva, que é o reflexo, né? Ele vê o reflexo das coisas. E aí depois ele vê o objeto em si. Então a nossa visão ela passa de algo subjetivo para algo objetivo. Então quando eu olho o objeto como ele é, esse é um olhar objetivo. E é muito difícil fazer isso, né? Só a ciência e a filosofia que conseguem olhar as coisas de uma forma mais objetiva, sem essa contaminação, né, de um monte de coisa que existe dentro da nossa cabeça. Então essa é a terceira parte. E aí a quarta parte é muito interessante, porque o cara que está lá fora, ele lembra que os outros estão lá dentro ainda, né? Ele fala, pô, eu estava lá dentro e agora tem um monte de companheiro meu que está lá dentro, né? E esses caras nunca saíram, eles não sabem que existe isso aqui fora, então eu preciso ir lá. Ele tem compaixão, né? Ele precisa ir lá contar para eles. E aí ele lembra de uma coisa muito interessante, que esses caras que passam a vida inteira lá nos ferros, né? Olhando aquelas sombras, entre eles fazem uma espécie de disputa, né? Porque alguns são mais inteligentes que outros, percebem melhor as coisas, são mais perspicazes e tal. Então, por exemplo, tem um cara lá que ele percebe que tem um padrão nas sombras, né? Então ele fala, pô, todo dia passa um abacaxi e aí depois passa um cachorro. Então, aí chega uma hora lá que passou o abacaxi e ele fala assim, pessoal, ó, agora vai passar um cachorro. E aí passa o cachorro. E aí todo mundo, nossa, como é que ele sabe disso? O cara é muito inteligente, né? Então eles louvam ele, eles glorificam, falam, nossa, como você é inteligente e tal, né? Como você conhece as coisas e tal. Então esse cara que está lá fora, que acabou conhecendo, viu o sol, né? Ele quer voltar lá para dentro e ele quer contar tudo que ele sabe. E aí ele fala assim, pô, eu vou chegar lá dentro, eu vou arrasar, mano. Se eles acham que o cara mais inteligente é aquele que prevê o padrão das coisas, espera até eu contar o que eu vi aqui fora, né? Eles vão achar que eu sou um deus, né? Por tudo isso que eu sei. E aí ele vai lá dentro para contar para eles, né, tudo que ele sabe. Só que ele entra rápido demais. E aí quando ele entra, você já entrou num ambiente muito escuro, assim, quando você sai da claridade e entra num ambiente muito escuro, o que acontece? Você não enxerga nada, porque o seu olho, a sua pupila tá pequenininha. Então quando você entra, a pupila demora um tempo para dilatar, né? E aí você fica um tempo meio cego. E aí ele entra lá e começa a contar para os caras tudo que ele viu, mas os caras percebem que ele não está enxergando nada, ele está cego, né? E aí os caras falam assim, mano, o que esse cara bebeu, né? Porque o cara tá falando um monte de coisa lá que ele acha que viu lá fora, tá falando que isso aqui não é real, e ao mesmo tempo ele tá cego, né? E aí eles começam a tirar sarro dele. Que o Platão ele está descrevendo uma cena real, né? Quer dizer, o filósofo, a pessoa que tem um conhecimento superior, vamos dizer assim, ou tem mais conhecimento do que as outras pessoas não conseguem entender aquilo e começam a tirar sarro, né? Começam a fazer pouco daquela pessoa. Existem muitas pessoas que são marginalizadas socialmente porque elas sabem coisas demais. E quando a sociedade não consegue entender aquilo, fala, pô, esse cara tá delirando, mano. Então aquela pessoa vira uma pessoa assim meio chata, assim, a sociedade começa a afastar aquela pessoa, né?
E aí nessa última cena, ele fala o seguinte, né, o Platão, que essas pessoas que estão aprisionadas, como quando elas veem, né, que esse cara voltou meio maluco e cego, né, e falando umas coisas que eles não estão entendendo, aí eles começam a ficar com medo de sair da caverna. Eles falam assim, meu, esse cara saiu e aconteceu isso com ele, né? O cara tá cego, tá meio louco e tal. Eu não quero sair daqui, né? Então, eles ficam com medo do conhecimento. E aí, se alguém pega esses caras e tenta tirar a força, existe uma grande chance desses caras matarem essa pessoa, né? E isso é a descrição do que aconteceu com Sócrates. Ou seja, o Sócrates é esse cara estourando fogos, alguma coisa aí, não sei o que que é. O Sócrates é esse cara que adquiriu um conhecimento que ninguém tem, né? E ele vem para tentar compartilhar esse conhecimento com as pessoas, e as pessoas matam ele por causa disso. Matam ele porque tem medo do conhecimento. Então essa última cena do mito da caverna descreve exatamente o que aconteceu com o Sócrates. Uma mensagem que essa passagem traz para a gente é que a gente é muito agarrado na nossa ignorância, né? Nos nossos condicionamentos. Então, a gente não quer sair daquilo. É muito, por isso que dói, né? Dói porque a gente não quer. Mano, eu tô aqui no meu condicionamento, me deixa. Eu não quero aprender mais nada, não quero saber mais nada. A gente tem uma preguiça intelectual. Porque a gente foi condicionado para ter isso, né? O sistema ele fez com que a gente olhasse, né? Tivesse um olhar condicionado, olhasse para um lugar só e que a gente tivesse preguiça de mudar, porque esse olhar condicionado ele se tornou cômodo para a gente. Então o sistema fez com que a gente não quisesse aprender mais nada, que a gente não quisesse sair dessa situação. E aí depois ele continua a história, né? Só que aí já não tem mais a ver com a caverna. Aí ele vai falar do governo, da educação, e tal. Mas assim, o mito da caverna é essa passagem aqui. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que esse cara que saiu, né? Ele foi tendo essa progressão de conhecimento, né? Então ele viu os objetos refletidos, depois os objetos em si, olhou para o céu à noite, viu a lua, as estrelas e tal, até que ele conseguisse ver o sol. Então, o sol, ele é o símbolo do máximo conhecimento. Então, assim como a fogueira era uma luz esparsa, uma luz fraca, é um conhecimento fraco, é um conhecimento de algo que não é muito verdadeiro, né? Um conhecimento de um conhecimento muito limitado, muito focado, assim, né? O sol não, o sol é aquele conhecimento real, o conhecimento da realidade, porque o sol ele está em todo o planeta Terra, ele ilumina todas as coisas. Então é o conhecimento máximo, que o Platão chama de o bem maior, né? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, vejo você no próximo, até mais.